A partir desse momento, tudo que vocês falar, usaremos contra vocês. Não, é tranquilo, não vamos usar nada, não. Nem vamos divulgar. Então, oficialmente, gente, vamos começar o nosso meetup. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos aqui ao nosso, eu acho, quarto meetup online da SoftShops. Já estou me perdendo nas contas. Mas, enfim, estamos aqui mais uma vez com uma galera super bacana e com a Aline, que é a pessoa hoje aqui, nosso convidado especial, que vai trazer esse super conteúdo, muito polêmico também dentro dos times, para que a gente possa discutir um pouco melhor. Quero passar algumas instruções aqui para vocês, antes da gente começar oficialmente, né? Então, durante o processo do Meetup, o formato dele hoje vai ser a Aline apresentando um conteúdo, eu estarei entrevistando ela. No final, a gente abrirá um espaço para discussões, comentários, tirar dúvidas e tudo mais. E durante o processo que a Aline estiver ali explanando o conteúdo, vou solicitar que vocês deixem os microfones desligados, só para a gente evitar algum ruído. O Marcos ali sabe muito bem, da outra vez ele deixou ligado e tal, sempre atrapalha um pouquinho. Então, eu só pedi para vocês deixarem desligado, mas podem interagir pelo chat, a gente vai estar acompanhando aqui também, tá? E depois, se vocês quiserem falar no microfone também, no espaço que a gente vai abrir para perguntas, fiquem à vontade. A gente não quer inibir a participação de vocês, muito pelo contrário. Queremos a participação ativa, tá? Então, pode ir comentando ali no chat, pode falar, pode ficar muito à vontade, tá? Então, hoje a Aline vem aqui para nós contar um pouquinho sobre por que nós não gostamos de estimativas de software. E realmente aqui é um assunto polêmico. Por que será? Bom, a Aline vai contar um pouco mais aqui para nós, né? E realmente é sempre um problemão, né? A hora que chega aquele momento que você reúne o time, vamos estimar. Ou então nem reúne o time, não estima, não sei. Vamos entender um pouco mais hoje sobre isso. Então, para finalizar, lá no finalzinho, para quem ficar aqui, vai receber um cupomzinho muito especial de desconto dos nossos parceiros do Ike Fome. Então, já pode sair daqui do Meetup e pedir aquele lanchão, assim, top das galáxias e aproveitar bem a noite, tá? Só que só para quem está aqui, né, obviamente. Então, eu vou parar de enrolação, parar de falar. Eu quero chamar a Aline para se apresentar, dizer de onde vem, o que faz da vida, quem tu é, Aline, afinal de contas. Olá, pessoal. Então, né, um bichinho do mato, já tenho uma carreira aí um tanto quanto considerável, mais ou menos uns 10, 11 anos na área de tecnologia, né, eu consegui passar por várias funções aí, desde o bem de estágio até o atendimento ao cliente, suporte, implantação, eu só não passei pelos testes ainda, né, diretamente. Mas, assim, do geral, já passei por um pouco de todas as experiências possíveis, né? Tanto lidando com o cliente, lidando na hora de fazer, estimar, tudo um pouquinho para ter essa experiência. Eu sou formada pela UTFPR, na análise e desenvolvimento de sistemas, eu fiz uma pós de banco, fiz uma pós de gestão de pessoas, administração, né? Focada em gestão de pessoas. Eu acabei entrando aí no programa, né, de mestrado da UTFPR de Engenharia de Produção e Sistemas, o qual eu estou trabalhando numa dissertação focada, né, uma pesquisa relacionada a estimativas de software. Então, é uma área bem cheia de dificuldades, controvérsias, mas é uma área extremamente importante dentro do processo de desenvolvimento em si. Então, acho que vou conseguir tentar passar um pouco, né, do que a gente encontrou dentro dessas pesquisas, dentro das experiências, das equipes que eu já tive contato, enfim, e eu gostaria que o pessoal também trouxesse, né, suas experiências, suas opiniões, seus questionamentos aí, seus pontos de vista, de uma maneira, né, clara, um pouco objetiva, para a gente conseguir trazer de uma maneira bem proveitosa. Show de bola, Aline. Nossa, com todo esse currículo aí, já fiquei até cansada, muito estudo. Então vai ser bem legal esse papo aqui hoje. Mas então, Aline, vamos começar. E me conta, eu quero saber muito, por que nós não gostamos de estimar software? Pois é, né? É um assunto que costuma causar uma certa aversão aos profissionais e vai desde quem recém entrou na área até quem já tem, né, uma experiência. Normalmente, programador costuma odiar, né? Depois de uma certa experiência, às vezes eles até entendem que precisa, mas o quanto mais longe eles puderem ficar, mais eles querem ficar, né? Geralmente, quem está mais na retaguarda, trabalhando ali com análise, acaba tendo uma aceitação melhor ali, os gestores, os gerentes, né? Os Scrum, eles acabam conseguindo mudar um pouquinho essa visão. Mas, assim, não precisa pesquisar muito para entender o porquê, né? Quando eu pergunto para
para alguém, principalmente, né, se for alguém novato aí na área, pessoal que está entrando na faculdade, o que é uma estimativa de esforço? O que é uma estimativa de tempo? É mais difícil até o pessoal saber entender isso de uma maneira mais objetiva. Quando eu vou fazer construir um software, né, que o pessoal vai trabalhar, o software é um sistema complexo. Eu preciso entender o que ele o que ele precisa fazer, o que o cliente espera, né? E tem muitos detalhes dentro desses itens. Então, como que eu vou mensurar esse tamanho? Como que eu vou ter? Não é uma certeza. Então, muitas vezes, né, o que o pessoal pensa isso aí não serve para nada, porque a gente estima, nunca chega num tempo certo. Eu não tenho uma certeza absoluta, né? Mas não significa que o que foi estimado não chegou no prazo, significa que está errado, que não serve para nada. Então, eu preciso sempre avaliar com calma esses pontos. Se eu perguntar para alguém que já tem mais experiência para conseguir definir, né, o que é, dizer quais são as técnicas de estimativa que existem, né, quais são as categorias, se eu usar esses termos, vocês conseguiriam definir isso de uma maneira objetiva rapidamente? O que vem à mente quando eu falo de estimativa? Quanto tempo vai se levar para se fazer, para se entregar isso aí, né? Na cabeça nossa, normalmente, quando eu falo estimativa, vai ser 5 horas, vai ser 10 horas, vai ser um dia, vai ser 2 dias. E, na verdade, o processo para se estimar uma estimativa, ele tem um monte de coisas, né? Umas técnicas. E aí, se você for ler, estudar um pouquinho, tem termos, umas nomenclaturas, cada técnica tem termos diferentes, muitas vezes com o mesmo objetivo, tem termos, às vezes, redundantes, e é muita coisa que fica, às vezes, subjetiva. Então, essa confusão, é estimativa de tempo, não, é estimativa de esforço, não, é estimativa de custo. Como que eu vou saber? Como que faz? Eu tenho que pensar no tamanho do sistema, eu não tenho que pensar... Começa a ficar um pouco complexo, principalmente, né, para quem gosta de simplesmente sentar lá, saber o que tem que ser feito de forma clara, objetiva, né, mais matemática possível e desenvolver. Realmente. E geralmente, quero. E geralmente, sim, quando eu penso na estimativa, né, eu tenho um processo de comunicação entre os envolvidos. E se tiver uma falha nesse processo, já vai influenciar no resultado e novamente vai reforçar aquela sensação de que não serve para absolutamente nada, né? Realmente, é complicado, né, esse processo de estimativa, né? Só de falar dá aquele arrepio, né? De tipo, meu Deus, vamos passar a tarde aqui estimando o que nunca vamos acertar, né? Tem essas coisas assim que acontecem, né? E você sabe me explicar um pouquinho, Aline, sobre qual que é a diferença da estimativa de esforço e de tempo? Você até comentou alguma coisa sobre, mas qual que é a diferença delas? Para mim explicar, vou puxar um outro tema, por exemplo, a estimativa de tamanho, né? Primeiro, para mim conseguir dizer o esforço que eu vou levar para construir esse sistema. Preciso saber um tamanho, preciso mensurar um tamanho, né? E aí entram aquelas técnicas que às vezes a gente estuda na faculdade, né? De pontos de função, de casos de uso, que elas são focadas em medir. Então, eu tenho que saber o que vai ser feito para medir isso daí. Sabendo, digamos assim, um tamanho, normalmente, né, vai se dizer quantas pessoas que vão se levar, né, durante, né, um certo tempo para se fazer. Então, para saber o quantas pessoas, ou quantas horas eu posso levar nesse sentido, eu vou trabalhar justamente com o esforço. E para mim saber o esforço, eu tenho que saber a produtividade de uma equipe, por exemplo, né? E aí eu vou ter que, por exemplo, ter dados históricos, né? Se eu tiver uma equipe que ela tem uma grande rotatividade, vai ser mais difícil de também ter essa produtividade, mas basicamente o quanto de código, o quanto de informação, o quanto ela consegue construir num determinado período de tempo, né, para se medir. Então, eu vou ter lá um tempo, uma estimativa de tamanho, uma estimativa de esforço, então quantas horas, quantas pessoas trabalhando em cima disso levariam para fazer, e baseado nisso vai se gerar normalmente um cronograma que aí leva, né, a estimativa de tempo propriamente dita. Então, por exemplo, se eu for ter um sistema lá usando a técnica de pontos por função, né, foi feito o tamanho lá, definido os pontos, e deu 26 pontos. Eu tenho uma produtividade média da equipe de 10 horas por ponto de função. E a média de jornada, que é por, né, boas práticas já estabelecido, de 6 horas. Então, uma equipe de 4 pessoas, com um custo de hora, né, dessas pessoas trabalhando, cada pessoa, R$ 25.
Então, o esforço, eu vou multiplicar a produtividade pelo tamanho, que eu vou saber quantos homem-horas por hora eu vou ter que ter, vai ser o esforço dele. Esse prazo, eu vou pegar, então, o tamanho desse esforço e vou multiplicar pela quantidade de pessoas da equipe e, em seguida, eu vou multiplicar isso pelo custo que tem de horas dela. Então, automaticamente, eu vou ter uma estimativa de custo. Então, são coisas que trabalham normalmente em conjunto. A estimativa de custo, normalmente, não chega para quem está na área de desenvolvimento, não importa, não nos importa. Quem está lá nas áreas gerenciais é que se preocupam. Mas, para mim saber... quantas pessoas envolvidas e quanto tempo eu vou levar, eu preciso saber, né, ter essa produtividade envolvida. Então, normalmente, o esforço está atrelado à produtividade da equipe. E para saber a produtividade da equipe, eu preciso fazer esse acompanhamento. Então, nesse caso, não basta ter a Aline lá dentro do time, trabalhando na parte técnica. Preciso de alguém que possa, talvez, contribuir e observar como que é toda essa produtividade da equipe. Assim, você tem alguma ideia de como a gente poderia fazer essa questão de observar essa produtividade da equipe? Não sei se se encaixa com o papo também, uma curiosidade. Se encaixa justamente, porque assim, como quando o pessoal fala às vezes, mas como que eu começo a ter essa informação? Né? Eu preciso coletar, eu preciso medir. Como que eu vou medir? Eu preciso partir de algum princípio, né? A maioria quando você começa com a área de software, geralmente empresas ou startups pequenas, começavam, né, com o chute. Né, o chute baseado no quê? Na expertise, que não deixa de ser uma técnica, só que ela não é estruturada, não é organizada, né, baseada mais em achômetros. Então, o que acontece? Eu preciso medir, né? Quanto tempo se levou para se fazer, eu preciso documentar isso em alguma ferramenta. Né? Com o tempo, vai se evoluindo, e é importante, né, que com o passar do tempo, você fazendo calibragens. Então, hoje a minha equipe são 2 pessoas para fazer um software deste tipo, né? E aí entram aquelas categorias das estimativas. Então, tem uma que eu vou trabalhar com uma parte de estimativas por analogia, ou seja, eu vou me basear num exemplo, num projeto que já foi realizado, e aí eu vou avaliar como que foi o desenrolar, né, da equipe nesse projeto, nessa sprint, como for, né, denominado, e avaliar como que foi dentro desse tempo para pensar, né, estipular nas próximas evoluções, sprints que forem realizadas. Perfeito. E me diga uma coisa, assim, é importante, ou não é importante estimar, como que a gente sempre brinca, né? Até eu vi a galera comentando no chat ali, eu chuto, eu não uso estimativa porque eu sou vida louca, e por aí vai. E qual que é a visão que você tem sobre isso? Assim, é importante ou não é? Como que a gente faz isso funcionar? Tem quem diga que não é importante, mas aí eu pergunto, você compraria um carro sem saber quando que ele vai chegar pagando um alto valor? Ótima pergunta. Se alguém comprar, pode deixar, eu vendo um, tá? Não garanto a entrega num prazo de entrega, mas eu vendo. Mas eu quero receber. Assim, uma frase né, clássica aí dentro dos autores da engenharia de software, que se a gente não sabe para onde se está indo, né, um mapa não vai ajudar. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou fazer uma analogia que eu gosto de trabalhar nesse sentido, que quando você foi fazer um bolo. Quem nunca fez um bolo na vida? Quem não fez, né, não pode opinar. Como é que foi a primeira vez para fazer? Você sabia o que precisava, as medidas? Tinha alguém para te dizer ou você foi buscar uma receita? Tá? E quanto tempo demoraria para assar? Quanto tempo que eu levo para fazer o bolo no processo como um todo e para assar? Né? Então, já descobriu os ingredientes ou fez né, conforme no chutômetro lá as medidas, fez o bolo e colocou a assar. Quanto tempo leva? Tem que ficar olhando, não faço ideia, não tenho onde buscar informação. Vou ficar fazendo o quê? Acompanhando. Vai ter que ficar na frente do forninho lá o tempo inteiro acompanhando para ver se ficou bom? Quem fez bolo já sabe que não pode abrir a porta do forno antes do tempo, que senão o bolo estraga, né? Abaixa. E aí, você vai estragar, antes de entregar ele, teu software já vai estragar o teu software? Né? Seria como se fosse dizer que eu vou entregar um sistema, não vou estimar, e chegar lá pertinho do prazo, eu não tenho a mínima ideia, né, de quanto ainda falta para mim conseguir concluir. E hoje em dia, né, com os forninhos que tem o timer, não é tão mais simples eu saber que vai demorar 30 minutos, colocar lá, ligar o timer e fazer o que me der na telha nesse tempo.
não vai ter uma produtividade muito maior nesse sentido, né? Quem está esperando ali para comer o bolo não vai ficar mais seguro e vir nesse momento com mais satisfação de saber que está ali, né? Por mais que tenha que, às vezes, deixar alguns minutinhos a mais, eu sei que vai ser pouco tempo, então a minha expectativa ela está controlada. Então, como que eu vou querer que um cliente, na época, né, na hora de receber o sistema, ele não tenha primeiro um prazo? E aí, então, ele vai ficar pentelhando o tempo inteiro, viu? Né? Como é que tá? Falta muito. E aí? Ele vai querer alguma informação. Não é mais desgastante, né? E, ao mesmo tempo, a gente quer entregar um sistema que agregue valor para o cliente. Ele gastou lá, investiu, ele tem negócios que dependem, né? Muitas vezes ele tem alguma coisa engatilhada lá que depende dessa ferramenta, e aí eu tenho um prazo que foi num chutômetro, ou às vezes, né, se eu não passasse esse prazo, e quando a data era para entregar no dia 10, não tem chance de entregar no dia 10, não sei quando vai sair. Ele tinha todo um cronograma, muitas vezes, uma estratégia de negócio, dependendo daquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele, né, simplesmente sem um prazo, ou toda hora ficar dizendo, não, são mais 10 dias, mais 5 dias, não, mais um mês. Não existe isso. A satisfação, com certeza, muitas vezes você vai entregar, não quer dizer que vai dar sempre errado eu não ter essa estimativa, mas com certeza, tendo alguma, mesmo que você tenha que fazer alguma alteração, ela garante muito mais satisfação e muito menos problema no decorrer, né? A equipe mesmo, dentro de um processo que não tenha uma estimativa, ou até que ela não esteja mais organizadinha dentro, né, calibrada, vai sofrer muito mais, até mesmo essa pressão de garantir, será que vai dar tempo, será que não vai dar tempo, e assim por diante, né? E justamente ambientes de software que são quanto mais incerto for o escopo, né, o processo em si, mais importante as estimativas elas acabam sendo, novamente, porque se eu não sei para onde eu tenho que ir, não me adianta dar um mapa, né? Se eu não sei quanto tempo leva para chegar no meu destino, como é que eu vou dar uma informação e me comprometer com alguma coisa? Faz todo sentido essas analogias aqui, é muito reflexivo. E uma outra questão, assim, Aline, em relação a o que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente está estimando o software? O que é importante a equipe, seja quem for, né, que estiver envolvido nesse processo, está levando em consideração? Aí entramos um pouco na parte mais didática da coisa. A gente sabe que, para mim, construir alguma coisa, eu preciso ter um requisito bem definido, né? Existem, inclusive, algumas pesquisas que eu encontrei que um dos maiores problemas que existem nas falhas das estimativas, né, no insucesso delas, é justamente as mudanças de escopo ou as incertezas de um escopo. O que eu quero dizer? Os requisitos, eles mudam ou eles não estão claros. As metodologias ágeis, elas acabam sofrendo um pouco mais nesse sentido, porque elas são voltadas, né, a aceitar, responder às mudanças de uma maneira mais assertiva, mais flexível, enquanto que, né, o processo mais cascata, mais tradicional, ele já tenta garantir que o requisito vai ser aquele até o final e ele não costuma aceitar mudanças no meio do processo. A gente sabe que quanto mais dinâmico, né, é o processo, mais difícil é de fazer esse acompanhamento. Então, a primeira coisa que tem que ser é tentar entender o contexto, entender qual que são as necessidades, o objetivo central, né, desse projeto, dessa sprint, enfim, e saber que nenhuma estimativa é receitinha mágica, não existe. Tá? Inclusive, quanto mais eu acabo estudando sobre essas questões, essas técnicas, mais a gente acaba encontrando autores que fizeram estudos, que tiveram experiências no sentido de dizer que uma técnica só, né, seja qual ela for, ela costuma não ser tão assertiva quanto eu usar duas técnicas, eu fazer um método um pouco mais híbrido, porque cada área, cada empresa, cada equipe costumam ter algumas particularidades, algumas dificuldades que não existe essa receita que vai resolver, né? Então, às vezes, não é nem a estimativa que é o problema, ela vem lá do escopo, ela vem do processo de colher os requisitos, ela vem do processo de validar, para saber se o cliente, né, se o usuário tem aquela necessidade, se é daquela maneira ou não.
Não existe uma receita mágica, eu preciso conhecer a equipe, né? Quem for trabalhar nessa estimativa tem que entender, né, as dificuldades da equipe, as capacidades que tem, as restrições que existem dentro desse meio. E muitas vezes até um contrato comercial influencia nisso, até para escolher qual é a técnica que vai ser usada para se estimar, né? O que não funciona, o que não pode ser feito, é justamente deixar nas mãos de um gerente, por exemplo, sentar 15 minutos lá na frente da lista de requisitos e decidir que cada uma tem uma determinada duração, né, sem ter esse entendimento maior, né, dos requisitos em si, da equipe e tudo mais, e definir um prazo. Então, conhecer o escopo, conhecer bem o requisito, conhecer a equipe, conhecer as técnicas que estão lá, né, como opções para se utilizar. Porque eu não vou pegar uma estimativa, sei lá, uma técnica Delphi e sair aplicando como eu imagino que é. Eu preciso seguir algumas regras. Ok, a empresa vai talvez personalizar, mas ainda assim eu tenho que conhecer esse processo, como ele foi definido, para conseguir aplicar ele de uma maneira mais assertiva, né? Tem trocentas técnicas e cada uma tem uma restrição. Por exemplo, o Planning Poker, eu preciso que toda a equipe participe. Né? Então, eu sei que eu vou onerar um pouquinho de tempo trabalhando ali, mas eu preciso haver uma discussão, eu preciso haver, né, uma participação da equipe como um todo, e ele acaba tendo as suas restrições. Né? Eu não consigo trabalhar com uma equipe muito grande, então, dependendo, né, das necessidades que eu tenho da técnica, da equipe, eu talvez vou encontrar uma forma de ainda assim dividir. Eu tenho a técnica Delphi, que já é uma espécie de comitê que vai trabalhar ali, especialistas nesse sentido. Eu não vou trazer toda a equipe, cada um vai fazer essa estimativa de uma maneira separada. Se eu for trabalhar com a PERT, eu também vou ter que ter, né, uma espécie de comitê lá onde vai o gerente, onde vai um júnior, vai um sênior, vai um pleno, né, vão fazer uma estimativa mais otimista, vão fazer, e aí, enfim, né, existem todas as restrições em cima disso que é preciso conhecer do que sair fazendo. Mas, sem sombra de dúvida, né, o que mais se encontra é o problema, normalmente, das estimativas não serem assertivas, tá, na falta de informação, ou na mudança dos requisitos no meio do processo, né, ou até mesmo entrar, né, aumentando a quantidade de coisas a se fazer dentro daquele escopo que foi então definido, e a falta de conhecimento dos dados históricos ou até a produtividade da equipe, né? Se eu tiver uma equipe com uma grande rotatividade, vai ficar bem mais difícil ter essa assertividade. De qualquer maneira, eu preciso entender, conhecer a equipe e definir, né, o que vai ser as limitações nesse sentido para mim conseguir incrementando, né, soluções aí, seja ela para fazer mais validações ou para fazer uma mesclagem, né, de técnicas. Vou trazer equipe, não vou trazer equipe, né? Então, se eu conhecendo a técnica, eu digo o que eu posso fazer ou não. Legal. Inclusive, sobre essas técnicas que você falou, eu particularmente só conheço Planning Poker, só usei isso até hoje. Você falou várias outras, inclusive. Tem alguma, assim, em especial que você recomenda para determinadas situações? Por exemplo, Planning Poker, para tal caso, é o mais indicado. Eu nem me recordo o exato nome, não vou arriscar falar, senão vou falar besteira, mas os demais que você citou indica para determinado caso. Existe alguma coisa assim ou não? Varia muito do que o time acha melhor, o que funciona dentro da equipe, enfim. E conta eu sou adepta da experimentação, tá? Tem que conhecer a equipe, aquela questão do clima, né, da cultura organizacional. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Como que as pessoas dentro da equipe veem, entendem, pensam sobre esse assunto, o que elas conhecem, né, e até mesmo prazos que se tem. Tamanho da equipe sempre vai influenciar. Então, eu não diria que existe, eu gosto dessa, eu não gosto daquela. Não gosto da pontos por função. Isso eu posso dizer, com certeza. Essas técnicas que eu como, essa coisa é muito mais engessada e não funciona para o mundo dinâmico que nós temos hoje. Mas, enfim, eu acho que muito vai de experimentar. Eu sei que Planning Poker, por exemplo, não vai funcionar com grandes equipes, né? Na verdade, não é só a estimativa em si, no geral, o framework que ela vem inserida, né? O Scrum. Mas, com certeza, não recomendo pontos por função.
Com certeza não comendo dessa maneira. E aí eu acho muito de entender justamente essa cultura, por quê? Porque não vou querer inserir numa empresa que gosta de trabalhar num método mais tradicional, que é, eu vou coletar lá a informação do cliente, ou o analista vai decidir, vai definir, e aí vai criar um documento, vai se formalizar isso, vai se escrever lá e vai ter que ser desenvolvido depois, vai ser testado, e só depois vai ser entregue lá para o cliente. Né? Eu vou definir um prazo e tudo mais. Vou chegar e vou inserir uma técnica totalmente ágil, que tem que se fazer redimensionamento a cada pouco, né, a cada tempo. Às vezes não é aceitado, né? Planning Poker, por exemplo, tem lugares, até eu já tive experiência de estar dentro de organizações que simplesmente davam risada, né, dessa técnica, de dizer que era basicamente um chute que não servia para nada, que era gasto de tempo da equipe. Então, o que adianta eu chegar e tentar utilizar uma técnica dessa onde ela não é aceita? Ela, com certeza, ela vai ser subestimada e ela não vai ser utilizada da maneira correta. Então, não vou te dizer uma técnica, não tenho uma por especial necessariamente. Inclusive, né, a minha ideia, a minha pesquisa é trabalhar num método de uma maneira que se torne um pouco mais simples, principalmente para quem não tem todos esses 10 anos, 20 anos de experiência aí na área de tecnologia, para conseguir ter uma segurança maior na hora de falar sobre uma estimativa de um negócio, enfim. Faz todo sentido, né? Eu acho que varia muito, né? E parece que é muito uma questão cultural também dentro das empresas, né? Sim. Como você falou, faz sentido. Eu estava até comentando hoje, justamente com um colega de trabalho, que essa questão da cultura que se vem de eu preciso estimar, porque é importante, não é porque é só mais um processo que tem que ser feito, né? Se eu não tenho, eu não vou chegar, não existe, não é certo, não funciona reunir uma, duas pessoas lá, o analista ou o gerente de projeto com o comercial e dizer, olha, eu tenho que entregar isso em 30 dias. Planejar uma sprint, simplesmente decidir em 30 dias, né? Querendo ou não, quem está trabalhando, desenvolvendo, ele tem que, de alguma maneira, fazer parte dessa estimativa, por mais que ela não seja confortável, até mesmo muitas vezes por cobranças que existem, né? Você definiu lá, foi estimado que ia demorar 2 dias, ou sei lá, 8 horas, e demorou o dobro do tempo. Como que eu vou tratar isso? Mas se não tiver essa aceitação, dificilmente vai funcionar. E esse processo de entender o porquê é importante, ele é mais difícil, principalmente quando não se entende, né? Só sabe que tem um emaranhado de nomes lá que tem que ser feito e não tem um objetivo claro. Realmente. E puxando o gancho aí do que você falou, você acha que faz sentido, ou deve ou não deve, a equipe estimar junto? Depende do grau de maturidade da equipe. Boa. E do comprometimento, porque, por exemplo, como que eu vou esperar que uma pessoa que acabou de entrar na equipe, que ela tenha, assim, se ela tiver já um conhecimento de mercado anterior, ok, mas ela não conhece o seu sistema, ela não conhece, né, como está implementado ou o que foi colocado lá dentro, às vezes componentes, ela não tem certeza do restante do escopo que existe lá, né, o sistema legado, algo nesse sentido, que ela chegue lá e diga com uma assertividade grande de que vai demorar tanto tempo, de que o esforço vai ser tanto. Então, eu tenho que saber até que ponto vai ser assertivo. Eu vou convocar lá a equipe de 15 pessoas para uma reunião que vai demorar uma manhã toda. Às vezes eu tenho uma demanda muito grande, né? Tem um gargalo, tem uma quantidade enorme de coisas para se fazer. Então, acho que, novamente, tudo depende muito. Mas é importante que, pelo menos, né, algumas pessoas, pelo menos, possam avaliar, ou ter opinião nesse sentido, porque quem está na ponta desenvolvendo, às vezes o gerente, dependendo também da expertise, né, de quem está, o gerente, o responsável em si, com a nomenclatura que for, né, ele vai chegar lá e vai estimar o analista, ele às vezes não conhece a parte técnica lá dentro, né, da estrutura, a infraestrutura, enfim, que tiver, a arquitetura do software, né, do que já tem, do que existe. Então, eu preciso sempre levar isso em consideração. Eu gosto quando a equipe tem voz, não necessariamente que ela participe do processo como um todo, mas que ela tenha voz, e pelo menos permitir, né, antes de se ir passando um prazo para a cliente, que ela tenha a voz de concordar, discordar e colocar suas considerações.
eu vi que tem alguém que colocou ali no chat quando que a gente faz, né? Quando percebe que a estimativa vai estourar. Isso aí é uma outra coisa que a equipe tem que fazer parte, né? O comprometimento que eu falei é justamente nesse sentido. Eu sei que está estourando, né? A estimativa era para acontecer de uma maneira, mas aconteceram coisas que atrapalharam ou, né, a estimativa não foi assertiva. Avisar. Primeiro eu vou avisar os responsáveis e aí ele vai ver o que pode ser feito. Né? Normalmente, dependendo do formato que a empresa, que a organização trabalha, eu vou conseguir adaptar ou não. Novamente, se a equipe está participando, normalmente ela é mais comprometida com manter essa informação atualizada, né, e mais assertiva. Então, se eu tivesse que decidir, eu decidiria por ela participar. Legal. Aline, eu queria ver se você quer falar mais alguma coisa aqui com o pessoal antes da gente abrir para as discussões. O pessoal já está mandando várias perguntas aqui, o pessoal está empolgado aqui para a gente discutir esse tema, eu acho. Eu não vou mentir, eu gosto da discussão, manda ver. Então, beleza, é o Fer, tamo junto. Então, eu vou começar com uma aqui. Galera, quem quiser agora, tá, também se sentir à vontade, pode falar pelo microfone, ligar a câmera, enfim, como se sentir melhor, ou então coloca no chat que eu leio aqui, tá? Vou começar com o do Alexandre, que ele perguntou aqui. Aline, como estimar o tamanho de bugs e débitos técnicos? Primeiro, aí é que é importante eu ter alguém com conhecimento, né, programador, eu ia dizer conhecimento técnico, mas com programador envolvido, porque quem melhor do que quem sabe o emaranhado de classes, de frameworks que estão envolvidos dentro desse item. E principalmente o gargalo dentro de demandas tem que ser controlado. Se eu tenho estimativas realizadas para novas demandas, eu consigo trabalhar novamente com a questão da analogia, né, e a experiência, né, que a gente chama de opinião de especialista, para julgar, né, e usar essas informações para conseguir avaliar essa estrutura, o que pode se levar em consideração. Novamente, vai fazer diferença eu saber a equipe, né, as capacidades da equipe em cima disso. E, novamente, a estimativa é uma aproximação, ela não é 100% de certeza. Então, o que a gente trabalha é de recalibrar se não deu certo e tentar mensurar isso aí, acompanhar. Se eu tiver registrado, eu consigo ter dados históricos para melhorar numa próxima. Boa, respondido, Alexandre? Beleza, então. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, além do que está no chat? Se alguém quer falar alguma coisa, aproveitando... Quem não concorda pode se posicionar também, né, André? Aí que o fervo fica interessante, né? É isso aí, gente. Pode falar a opinião de vocês também a respeito, tá? Não é só dúvidas ou só concordar, né, Aline? Exatamente. Bom, enquanto o pessoal está ali tímido, eu vou trazendo mais perguntas que já estavam ali no chat, tá? Outra do Alexandre aqui. É melhor a gente estimar a tarefa ou quebrar a tarefa para ficar todas em um tamanho parecido? A questão não é ficar em um tamanho necessariamente parecido, mas é eu conseguir acompanhar. Quanto maior, mais difícil é de se gerenciar se ela vai atrasar, se ela está dentro do planejado, do esperado. Então, dividir sempre. Existem situações, obviamente, que não tem como dividir, mas quanto menor for, mais fácil de gerenciar e acompanhar essa evolução. Boa. Respondido também, Alexandre? Ou quer discutir mais? Tá respondido. Não, a primeira que eu falar da parte bug, débito técnico, eu acho que é complicado, às vezes, para o programador estimar sem ele ter que estar já corrigindo, né? Porque, às vezes, é uma exploração para conseguir descobrir e acaba que já está botando a mão na massa, daí, quando ele indica, não, tem que corrigir aqui, trocar essa ele já vai variável. lá e começa a fazer. Daí pronto, daí a estimativa o bug vira é sempre uma linha, né? Tipo... exatamente, demora mais para descobrir onde que tá do que realmente tempo para corrigir. Mas aí a estimativa ela tem que funcionar talvez de uma forma diferenciada. Eu planejo, né? Eu estimo um tempo que vai ser levado para se fazer correções. Não que vai ser feito essa correção, mas eu vou colocar um pacote de correções dentro dessa, né? E aí, conforme a complexidade
que esse problema está envolvido, é mexer com nota fiscal, com questões de impostos. Então, eu já sei que é uma coisa normalmente mais complexa. Então, já se prioriza, né, algumas coisas. Quando o processo de desenvolvimento ele é mais ágil, mais flexível, então você vai puxando, né, sobre o tempo do tempo estimado, eu consigo trazer outros itens que são prioritários, né, ou até mesmo remover. Então, eu programo, eu planejo um tempo lá, um fim, para colocar o que for possível, né? Não necessariamente este item vai ser tanto tempo, aquele tanto tempo. Eu planejo um pacote em si. É aquela gordurinha no projeto. Não necessariamente, mas serve. É o famoso fator cagaço. Verdade. Maicon, eu tive a impressão que você ia perguntar alguma coisa antes. Eu tenho perguntas, mas eu vou deixar a galera que perguntou antes aí. Eu pergunto no fim, então. Então, beleza, vou passar para a próxima. Bom, eu acho que essa aqui foi feita pelo Jaime, sobre quando percebemos que a estimativa vai estourar, você já acabou respondendo, né, Aline? Não sei se queria complementar mais alguma coisa. E quem perguntou se sentiu respondido? Jaime, diga-nos. A sensação que eu tive da tua resposta é que quando você perceber que a estimativa vai estourar, o ideal é comunicar às pessoas que podem fazer alguma coisa a respeito, lidar com o escopo, Exatamente. enfim, promover alguma ação e agir dessa forma. É isso aí. E que dica que você dá para essa pessoa que pode fazer alguma coisa? Como é que ela sobrevive nesse contexto aí? A estimativa vai estourar, o que ela faz? Normalmente você vai reestimar novamente, né? Então, quem está trabalhando na tarefa normalmente já tem uma noção da complexidade que vai envolver, né? E aí entra justamente o ponto de ter um expert envolvido, né? Um expert no sentido de eu tenho mais experiência, jamais, seja no projeto, na tecnologia, o que está causando, né, esse atraso, para atuar e auxiliar. Seria uma reestimativa em si, porque eu não vou simplesmente dizer que vai atrasar e novamente não passar uma nova estimativa, né? E se você não tem a mínima ideia, né, às vezes é interessante avaliar de que, se possível, eu vou voltar a este tópico, este item, para uma análise novamente, porque ele está faltando alguma informação, alguma coisa aí para resolver. E pegando essa ideia aí que o Jaron falou, Aline, o que a gente faz quando não tem jeito? A gente viu, cagou o prato. Nossa, a gente errou muito, deu merda, alguma coisa sempre acontece. Caiu um meteoro, sei lá, qualquer coisa. E aí você tem que ligar para o cliente e falar, cara, aquilo que a gente prometeu para dia 10, não vamos entregar. Primeira coisa, você tem que ter um prazo de novo. Moço, desculpa, vamos mudar o prazo. Olha, oi? Eu ia dizer, tem que se lamentar para o cliente, abrir o jogo e fazer um novo prazo. Olha, aí também depende um pouco do perfil, né, que tem essa comunicação com o cliente, mas geralmente a transparência ela é muito mais, né, e vai depender, toda semana está sendo atrasado, todo o projeto está sendo atrasado, ou foi, né, alguma situação que aconteceu. Quando você atrasa e você replaneja, normalmente está conseguindo cumprir esse prazo. Então, existem essas situações. Às vezes até vale a pena negociar e para cumprir esse prazo eu tiro esse requisito, né, quando for possível, e aí eu faço essa entrega e trabalho de uma outra maneira depois para correr atrás do prejuízo, né? O que eu entendo do que você falou não pode ser algo recorrente, né? Não pode virar um hábito atrasar todos os... Porque aí nós temos um grande problema dentro da nossa estimativa, né? Se está sempre acontecendo, é porque tem coisa errada, né? Então eu tenho que avaliar o que está sendo errado, recalibrar, mudar a estimativa, tenho que avaliar se às vezes a equipe que está trocando, enfim, né? São N situações. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Marcos agora. Marcos dos Santos, no caso. No Planning Poker, tem um número mínimo e máximo que seria o ideal de pessoas para participar, para que não vire um tumulto ou então falte conhecimento? O Planning Poker é uma técnica que geralmente é utilizada em conjunto com o framework do Scrum. Então, é o time Scrum, que ele não deve passar, né? Eu não vejo funcionar com mais do que 10 pessoas, né? Então, 6, 8 pessoas. E aí, mais do que isso, já costuma ser necessário, talvez, dividir, né, em novos times aí dentro. Até porque, se eu tiver uma quantidade muito grande de pessoas, essa reunião ela não vai conseguir ser objetiva, né?
experiência de quem já vivenciou. É verdade. Marcos, se quiser se sentir ainda com dúvida, alguma coisa, pode falar ou escrever ali que a gente lê, tá? Beleza? Eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver. Ele falou que foi respondido. Show de bola, então, Marcos. Bom, as perguntas que eu tinha anotado do chat eram essas, tá? Se eu pulei alguma, me avisem aí, por favor. Maicon, acho que se você quiser agora começar, pode começar. Só tira do mudo aí. Bem lembrado, bem lembrado. Bom, eu tenho 3 perguntas, na verdade. Vou fazer elas de forma separada. Aline, a primeira delas é o seguinte. Já faz algum tempo que eu trabalho em projetos que usam estimativas, né, das mais variadas formas, estimativas feitas em reuniões normais, estimativas feitas depois de descobrir o Planning Poker, e, enfim, né, cada reunião era criado critérios praticamente para tentar acertar mais as estimativas. E aí o que acontece? Os programadores, na hora, né, eu sou programador também, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente encontra alguma coisinha a mais que não estava esperando, é sempre uma surpresa, né? É sempre, sempre. Raramente é uma surpresa boa, do tipo, nossa, eu achei que ia levar tanto, mas, nossa, isso aqui já está meio que pronto, né? Raramente é isso. Então, o que a gente tinha o hábito de fazer? Colocar uma porcentagem a mais de tempo. Então, tipo, essa tarefa aqui leva, sei lá, um dia, coloca 20% a mais, né? Como a tarefa não é tão grande, beleza. A tarefa é uma semana, nossa, então 20% a mais, né? Vai, tipo, um dia e meio. E você acha que isso é certo ou você acha que, de certa forma, a gente está meio que mentindo assim para nós mesmos, alguma coisa nesse sentido? Você acha certo usar esse tempo extra como uma forma de tentar evitar alguma surpresa? Olha, a gente não deixa de estar mentindo um pouco de qualquer maneira, né? Às vezes até é interessante quando se está iniciando esse processo, mas aí reflete, na verdade, que é uma outra falha bem grande, inclusive muito recorrente, já desde estudos que foram realizados lá em 95, né? Foram conduzidos por 112 organizações. Um dos motivos que era justamente esse problema era a inexistência de um mapeamento do caminho crítico dentro do sistema. Né? Uma das razões muitas vezes parecia que ia demorar, né, que era simples, ia demorar um tanto, mas na verdade parece 10 vezes maior. Justamente, eu não sei qual é a relação, né, eu quando digo processo, né, que vai estimar pessoas que vão trabalhar nesse sentido, de saber que existem 10 classes vinculadas, trocentas né, procedimentos que dependem de alguma informação, né? Então esse mapeamento do que eu preciso fazer uma funcionalidade antes, né, para conseguir desenvolver outras, e esse mapeamento ele vai afetar diretamente, porque, por exemplo, se você encontrou esse problema, essa ligação entre o tamanho era desse tamaninho e acabou ficando maior e eu não consegui identificar com antecedência, quando vai ser fazer, ela vai acarretar em outras atividades. Né? Então, novamente, essa gordurinha ela vai servir mais para atrapalhar do que para resolver o teu problema. Talvez, nesse caso, foi falha de análise, né? Mas normalmente o processo é anterior a isso. Talvez antes de se fazer uma estimativa tenha que se conhecer um pouquinho mais o contexto. Se eu tiver uma documentação, né, das rotinas envolvidas, não sei, dependendo da situação, né, às vezes o BO é maior porque não existia documentação, enfim, eu consigo ter um caminho para se tomar. Eu vou remover algum requisito, né, para mim cumprir o prazo ou não. Não tem como a gente garantir que nunca vai acontecer isso, não existe. Software é a coisa mais complexa do mundo, mas quanto mais tu usa essa gordura, mais problema vai causar, mais vício na equipe vai gerar, porque qualquer coisa tem aquela sobrinha. E aí a sobrinha que era para ajudar acabou sendo motivo muitas vezes de, até quando não tem comprometimento, muitas vezes de levar a sério, né, e tentar cumprir a meta. Deixa eu responder. Posso ir emendando as outras aí, André?
Então, beleza. A outra dúvida é o seguinte, em relação ao Planning Poker também, porque, tipo assim, primeiro que sempre houve uma dúvida no sentido que a tarefa deve ser estimada em pontos de complexidade ou em pontos de tempo, né? Para início de conversa, sempre houve isso. Aí teve até uma vez que a gente tentou, não, então a gente vai pontuar pela complexidade. Beleza, mas tinham tarefas que eram simples pra caramba, só que era muito demorado porque era muita coisa para fazer, eram muitas coisas simples, né? Então, até nisso a gente já teve problemas. Mas a dúvida é o seguinte, quando a gente vai pontuar, primeiro, essas tarefas normalmente elas já estão delegadas a algum desenvolvedor. Então, vamos supor que seja um desenvolvedor pleno que está submetido a desenvolver esse projeto, digamos assim. Só que na hora da pontuação, na hora que a gente vai fazer a votação da estimativa e tudo mais, lá tem programador pleno, tem sênior, tem o Scrum Master, tem outras pessoas, e vamos supor que esses outros devs que estão ali, por exemplo, qual que deve ser a nossa... qual o contexto que a gente tem que pensar, digamos assim, na estimativa da outra pessoa ou da minha? Tipo, quando eu vou estimar uma tarefa, eu vou estimar pensando em eu estar fazendo ela, ou estimar pensando no quanto ele, né, que é a pessoa que está delegada, vai demorar. Será que tem alguma... Ser tirado do mudo ajuda, né? É uma forma, assim, não existe novamente aquela receita mágica, mas assim, às vezes eu tenho que chegar numa média para que eu consiga ter, né, uma aproximação tanto da pessoa mais experiente quanto a menos. Às vezes até o programador, ele é sênior, mas ele não tem conhecimento grande no negócio, né? Então, tudo existem esses pontos. O ideal é tentar justamente trabalhar de uma forma que eu consiga, né, equilibrar. Existem, por exemplo, essa tal da PERT, né? Ela trabalha justamente com cenários positivos, o otimista, o pessimista e, né, uma média, um mediano no caso. E aí faz uma equação lá para tentar normalizar de uma maneira que eu tenha uma média, né? Vou usar esse termo, não é bem exatamente o que ela utiliza, para conseguir dizer que dentro da equipe, né, tendo esses 3 perfis, o pleno, o sênior e o júnior, que independente de qual pessoa, ela vai levar aproximadamente aquele tempo, né, aquele esforço em cima daquilo ali. Obviamente que vai haver variação, mas ela vai tender ou para baixo ou para cima, pouca coisa. Para isso, depende muito da forma que está sendo usada para se estimar. O Planning Poker, por exemplo, você tem que conseguir equilibrar. Eu tenho que, se eu votei muito baixo lá, dizendo que ela é muito simples, eu preciso justificar. Se tem alguém que votou muito mais alto, ela precisa justificar e tem que se chegar num consenso, né? E geralmente, se tem uma diferença muito grande, você vai acabar aumentando, diminuindo um pouco e, enfim. Então, a ideia é justamente chegar a uma média, para que eu não diga, tem que ser exatamente aquele fulano para resolver aquela atividade. Mas no caso da nossa equipe atualmente, existe até a questão de, por exemplo, tem pessoas que são bastante influenciadoras, sabe? Que a voz delas pesa bastante, né? Então, por exemplo, a pessoa, eu sou o programador júnior aqui, né? No cantinho, vou supor, vou fazer a tarefa ali, e daí eu falo, eu acho que eu vou levar, sei lá, 3 dias para fazer isso aí. Aí um cara que é um pouco mais experiente, às vezes fala assim, não, 3 dias? Não, em 2 dias se faz. Não, e ele acaba convencendo os demais, e às vezes, assim, normalmente ouvem mais ele do que o júnior, né? Então acontece isso bastante. Justamente aí que entra aquela questão que eu falo da maturidade do comprometimento, porque a responsabilidade do cara que ele é sênior é justamente de conseguir entender o que talvez, né, quando ele fala dessa maneira, ele passa uma insegurança da outra pessoa, de quem for, né, que não se sente seguro de bater o pé, mas ao mesmo tempo, eu sendo júnior, por exemplo, eu diria, olha, né, se for você fazer, você vai levar esse tempo, mas se for uma pessoa com, né, um conhecimento menor, ao mesmo
dúvida que eu fico no sentido de dizer que eu não posso concordar ao mesmo tempo que vai ser tão simples, porque eu vou ter as mesmas dúvidas dentro de identificar, né, a arquitetura, os requisitos envolvidos, as dependências, e eu também vou levar um tempo maior para desenvolver, né? E aí eu acho que justamente a maturidade é que vai acabar. Novamente, se tiver comercial envolvido, o peso comercial, a tendência é ser muito otimista, né? E normalmente a estimativa otimista ela vai onerar muito mais do que quando é uma estimativa pessimista. Inclusive, só complementando isso que foi falado, o Marcos dos Santos comentou aqui para nós no chat que nessas situações, quando acontece isso, não seria bom a gente voltar à tarefa, no caso, para análise, para rever os requisitos? Justamente, se for no caso de um planning poker, a ideia é que exista, né, uma conversa antes de sair votando, não é, sair dizendo, olha, não, é fácil por causa disso, né? Quem tem essas opiniões precisa trazer em evidência. Se chegar de uma forma que não existe um consenso ou sentir que quem está conduzindo essa estimativa também precisa, às vezes, de identificar isso. A galera que está ali mais nova, menos experiente, está se sentindo insegura, às vezes, em insistir ou pontuar. E aí, se ele tem que identificar isso, às vezes o problema está justamente que não está bem claro as informações dentro do requisito. Nem sempre o problema é o requisito, mas é importante conseguir mensurar, porque vão haver situações que pode fazer sentido, sim. Boa. Michael, você tinha mais perguntas? Não sei se você concluiu. Olha, o que eu ia perguntar tinha algo a ver com o que o Jailon comentou ali em cima, algumas, né? Ele perguntou se alguém mais era fã de No Estimates. Ali, mas o que eu ia perguntar era relacionado, tipo, eu não sei como tá hoje, né, Aline, mas há um tempo atrás, acho que aqui a maioria da galera é todo mundo de TI, né? Então acho que é todo mundo fã do Nubank, né? E eles tinham uma proposta, não sei se ainda é assim, mas eles trabalhavam com algo que não tinha, assim, previsão. Pelo menos não era divulgado nada de previsão de novos serviços, de novos produtos. Eles trabalhavam num conceito nesse formato, digamos assim. Por que você acha que assim, a maioria das empresas, digamos assim, não conseguem trabalhar nesse tipo de formato? Não vamos estipular uma meta. Quando chegarmos na meta, vamos cobrar a meta. Como que eu vou saber se eu cheguei, né? Se eu não estimei, não defini uma meta? O que eu quero dizer com isso? Se não se tem uma estimativa, para começo de conversa já vai ser mais difícil gerar um comprometimento por parte da equipe. Nós, seres humanos, nosso cérebro tende se eu posso ir de tranquilinho, de boa, eu vou. Quanto mais, né, eu tender a não gastar energia, mais ele tende a querer gastar menos, economizar mais ainda. Novamente, o que eu quero dizer com isso? Se eu deixar simplesmente aberto, eu tenho que ter uma equipe muito madura e a minha negociação, obviamente, com o cliente ou com o meu usuário final, né, a espera, ela tem que ser muito, muito flexível. Porque quando não se tem um prazo, vai se levando, né, muito tranquilamente e a tendência é demorar muito, né, não se fazer ou não se fazer até muitas vezes com comprometimento. Nunca vai ficar pronto. Ou vai ficar com um tempo que muitas vezes poderia ser feito, a menos que uma equipe seja muito madura. Posso dar um exemplo? Porque a nossa equipe é assim, a gente não é tão madura assim, não. É que eu acho que tem um contexto bem diferente entre projeto e produto. O caso do Nubank é produto, então eles têm autonomia sobre backlog e roadmap. No caso da minha equipe, a gente também trabalha com produtos, então a gente tem autonomia, a gente diz o que a gente vai fazer, a gente analisa o mercado e a gente monta estratégias. A gente quer chegar nesse nicho, a gente precisa de determinadas funcionalidades, determinada capacidade, entrega de valor. Então, nesse sentido, a gente tem mais flexibilidade por ser produto. A galera que trabalha com projeto tem um escopo mais definido. Ainda assim, dentro de projetos, a gente também trabalha assim, sem muita estimativa. A gente fez alguns projetos dentro do produto. Então, por exemplo, olha, tem uma normativa e a gente precisa atender até janeiro.
O que a gente faz normalmente nesse contexto? A gente tem um bom histórico, então tem histórico de anos ali das nossas entregas, e a gente tem uma média, que se for olhar para ela é muito constante. Então a gente tem uma média de entrega mensal, assim, ó, X funcionalidades, 14 funcionalidades por mês, é o que a gente consegue entregar. E a gente tem um objetivo onde a gente quer chegar em janeiro. E esse objetivo, ele não tem um tamanho, ele tem uma necessidade, a gente precisa entregar determinado valor. Como é que a gente vai fazer? Aí o nosso trabalho, e o ponto que eu gosto de enfatizar é que o nosso trabalho é analisar muito bem o que a gente vai construir. Então, considerando que a gente tem um prazo de 2 meses, a gente entrega 14 coisas por mês, digamos assim, o que a gente consegue fazer até lá para atingir aquele valor? Então, o que a gente vai fazer é otimizar o projeto. Os designers é que tem que correr atrás do prejuízo de pensar como é que eu posso enxugar a solução de uma forma que entregue o valor que a gente precisa nesse tempo. Cara, a culpa não é do desenvolvedor quando a estimativa estoura. A culpa é do projeto. O projeto foi mal feito. O cara que estava lá por trás, que estava olhando para os prazos, que estava olhando para a capacidade, ele errou. E as pessoas normalmente têm a tendência de demonizar a estimativa. Não, a estimativa foi mal feita pelos devs. A culpa não é do fato de que a gente tem um júnior, um pleno na mesma sala ali e a gente não tem um plano de ação para equilibrar esse conhecimento. A culpa é da estimativa das pessoas. Então, no nosso caso, o que funciona muito bem é que a nossa etapa de projeto, ela é bem, sabe, azeitada, digamos assim, ela é bem pensada. Então, a gente trabalha para pensar e, no final das contas, quando chega lá perto do dia, está estourando o prazo, o que a gente faz? Reduz o escopo. A gente tenta pensar na entrega de valor de forma que, à medida que a gente for entregando, a gente já vai atingindo o nosso objetivo, já vai sendo algo crescente e não também aquele conjunto de entrega, agora diferente do cascata, né, Aline, que tu define assim, ó, é um conjunto de entregas e só tem valor quando entregar tudo. A gente não faz isso. Então, se a gente vai atrasar uma estimativa, a gente já entregou muito valor durante o percurso. Então, dessa forma, a gente minimiza esse problema. Excelente ponto que você levantou aí é justamente o contexto. O formato, né, o processo, como que é essa entrega, o tipo de empresa, de produto, processo, essas coisas, projeto, desculpa, ele influencia, não tem como dizer que não. Normalmente, a grande maioria tem um produto que está sendo usado, e aí são feitos projetos para se entregar, né, sejam melhorias ou correções e assim por diante. Quando se trabalha de uma maneira um pouco mais aberta, como é o caso ali, né? Não sei se o pessoal conhece, o pessoal do Soft Focus, ele trabalha mais sob demanda, né? E aí, o que acontece? Você tem que trabalhar de uma maneira muito mais flexível, até porque o tipo do cliente, ele confia porque tem um relacionamento muito mais próximo, mas a grande maioria eu tenho quase que um produto de prateleira, eu tenho que conseguir entregar, e eu tenho clientes que pediram, contrataram, pagaram muitas vezes, né, algumas funcionalidades, como são vendidas, enfim, e eu tenho um contrato que geralmente ele não é tão flexível quanto as metodologias ágeis trabalham. Eu tenho um escopo, embora dentro mais definido, dizendo que eu tenho que entregar isso e aquilo, mas eu tenho um processo de desenvolvimento que, teoricamente, tende a se encaixar com a outra parte lá, que não é nada ágil. O que significa, estou querendo dizer, é que, na verdade, a forma que a organização, enfim, a equipe trabalha e tem que dar um respaldo, um retorno para o cliente vai influenciar justamente no estimar ou não. Conforme o Jailon foi falando aí, Jailon, você acabou deixando claro que, embora você não passe, talvez, uma estimativa de quando vai ser feito, enfim, de uma certa forma você estimou também, né? Você tem que avaliar, você tem que acompanhar isso e tem que renegociar. Se não tem esse entendimento, novamente, de uma informação, de um requisito, ou ele não vai conseguir chegar no prazo, você renegocia, você conversa, independente da forma que né, a abertura. Mas como é que eu vou dizer que eu vou entregar uma funcionalidade sem ter uma estimativa, um prazo? Não existe. Né? Por mais que seja uma expectativa, um chutômetro, você precisa passar isso. Inclusive, essa semana eu estava lendo alguns artigos justamente do pessoal aí que criou, fundou, trabalhou com a parte, né, do Scrum e tal, e XP, que trouxe essas evidências. Eu não vou lembrar o nome do autor lá, e não me peçam para falar, porque meu inglês é excelente, mas assim, o cara fala justamente que algum tempo atrás entrou muito em evidência essa questão do no estimate. Mas não funciona.
não existe, né? Não consegue se criar ainda, né? O mercado em si não está pronto para trabalhar dessa maneira, né? Tem que se evoluir muito para conseguir dizer que você vai entregar um valor, você vai entregar uma solução em si, mas que fica de uma maneira mais aberta para se negociar essa solução. Até porque o mercado de negócios, né, as soluções, elas precisam aparecer. A empresa, a outra que contratou está esperando, está precisando, e se eu não passar essa informação, não vai trazer segurança. Então, acho que foi o Alexandre que falou ali, né, dos adeptos ao NoStimate. Não funciona. Se me funcionar, me mostra o lugar que funciona. Vamos fazer confusão aí. Eu vivendo aqui, né? Eu explicando por que eu curto e por que pelo menos na realidade da minha equipe funciona, é porque dentro da não estimativa eu tenho métricas por trás que até se pegar assim, eu estou trabalhando num projeto ou um produto para um cliente, pode ser vários produtos, mas para um cliente, normalmente, com o passar do tempo, vai observando que as tarefas que vão entrando sempre, digamos, a soma das grandes com a soma das pequenas, dividido por todas, sempre dá uma média de vazão ali constante, né? Então, até quando eu estava gerenciando um projeto com sprint, já no começo, já meio que delimitava 60 tarefas por mês. E eu não sabia que ia compor essas 60 tarefas, mas a experiência, né, o passar do tempo ia moldando da forma de pensar de que sempre vai ter uma grande e uma pequena, e no final das contas, a média normalmente dava 60 tarefas. Então, a questão de não estimar, na verdade, se colocar dentro de um fluxo de trabalho, que é o que a gente tem, né? A gente trabalha só com Kanban, a gente não tem sprint, não tem a fase de planejamento, mas verificando ali dentro do fluxo que vai passando as tarefas, né? Aí que foi a minha pergunta anterior que eu fiz. Será que não é interessante quebrar as tarefas para terem mais ou menos um tamanho parecido? Porque daí, de uma certa forma, você sabe que aquela card que entrar lá vai demorar X dias pela média, os 80% que a gente usa, e daí o cliente sabe que tem uma grande chance de sair naquele tempo, né? E fazendo também a priorização lá, que nem o Jairo falou, né? Entregar valor. Se você está entregando valor, até fica mais fácil. Mas diga ali. Observe que na própria tua fala, embora você não tenha a estimativa formalizada, ela existe. No caso, ninguém faz estimativa, né? É a ferramenta que automaticamente, independente do que está escrito no card, ela está pré-determinada a levar ter uma probabilidade de levar um X tempo para ela ser entregue. Então, mas aí dessa que tá. forma... não é porque a forma de se calcular ela passa por uma técnica matemática ou alguma coisa assim que você não tem a estimativa. A forma dela ser feita, mas por trás não deixa de ser uma estimativa. Como é que ela vai dizer que aproximadamente dentro desse tempo essa aqui vai se encaixar ou não? Observe que se você tem uma métrica por trás, por mais que esteja implícita, ela existe. Obviamente, não vai ter o processo de se realizar a estimativa. Mas observe que, novamente, você teve um processo anterior que gerou métricas, que gerou informação, né? Para conseguir se levar a uma evolução, digamos assim, né? Mas daí já até troca um pouco o contexto, porque daí não depende nem de tarefa, né? Daí, que nem acontece hoje, não depende da tarefa para estar estimando o tamanho da tarefa. Mas aí, novamente, depende de como que é o processo que está envolvido, né? Eu tenho que entregar um pacote ou não. Então, observe que, querendo ou não, isso é muito dependente. Eu vi que alguém comentou ali que, muitas vezes, é culpa do designer e coisas assim. Mas, geralmente, as falhas das estimativas são justamente falhas que aconteceram antes, né? Dentro do escopo ali do projeto, enfim, da construção. E normalmente é muito mais difícil manter o processo de estimativa dentro de um produto que já está no mercado, né, do que, por mais que teoricamente deveria não ser assim, porque entram justamente outras questões ali que normalmente a exigência de mercado ela está, né, urgindo, está chamando. E faz parte, sim, né? Inclusive, existem situações onde
por exemplo, passar uma validação da parte do user designer, ou às vezes é só o designer mesmo, para que o usuário faça uma validação, diminui em uma percentagem muito grande o erro da estimativa em si. Brincando aí um pouquinho com o comentário ali. Inclusive, eu vou emendar aqui uma pergunta já sobre isso, que é uma dúvida que eu tenho, assim, acho que para a vida, sabe? Tem como se estimar a parte que se trabalha a análise, a parte de UX, toda aquela parte que eu vejo muito mais como criativa, parte de pesquisa. Muitas vezes você sabe que tem um problema, você não sabe o que está causando, você tem que buscar entender, você tem que estudar aquilo, você tem que falar várias coisas, né? Existe uma forma de estimar isso? Porque eu, particularmente, nunca consegui. Eu nunca tenho noção do quão complexo vai ser aquilo até eu começar a mexer, sabe? Aí que entra a questão, muitas vezes até foi usado, criado inicialmente lá no Cocomo, acho que Cocomo 2, se eu não estiver enganada, que é a questão da avaliação do avaliação linguística, tá? Que é muito difícil, é pouco difícil, é muito alto, é médio, enfim, porque fica muito subjetivo, sim. Processo criativo, questões mais abertas, ela é muito aberta à interpretação. Muitas vezes a própria estimativa em si, né, principalmente quando não se tem um grande conhecimento, né, dentro do negócio da arquitetura do software, de se dizer assim, é fácil, é difícil, muitas vezes a pessoa consegue dizer, expressar que é difícil, mas não consegue dizer o quanto difícil me trazer isso em números. E então, por que não trabalhar com uma metodologia que eu consiga avaliar de maneira linguística essas coisas e acabar convertendo com fórmulas matemáticas para mim conseguir mensurar o tamanho, né? Eu sempre vou precisar de informação histórica de produtividade para mim conseguir dizer o quanto, por exemplo, eu vi que comentaram ali que foi estimado 13 pontos, né? Tentando fazer o link que eu estou falando com o que comentaram. 13 pontos e o programador ficou 2 semanas para fazer. Às vezes a falha está justamente em eu conseguir identificar dessas coisas, ou é difícil, ou é fácil, conduzir o que é o ponto dentro do que é a produtividade. É muito difícil, mas a produtividade de determinada pessoa pode ser maior. Então, eu tenho que fazer essas conversões. Então, essa subjetividade que é o que atrapalha muitas vezes, né, o processo tanto da estimativa quanto da interpretação de um requisito, né, que acabam influenciando diretamente lá no resultado do prazo de entrega, de cumprir ou não cumprir, né? Mas, voltando aí ao comentário, se demorou 2 semanas, o primeiro passo era, quando viu que ia demorar, por que estava demorando? Talvez valesse a pena de rever e realmente voltar para análise essa informação, né? Aline, enquanto tu falava, eu pensei numa analogia. Tu fez a analogia do bolo, né? Da estimativa Sim. do tempo de assar. E eu acho que a nossa forma de trabalho é mais fritar pastel, sabe? A gente tem um tamanho de frigideira, a gente não consegue colocar mais pastel do que cabe ali. E a velocidade da fritura do pastel depende da quão quente está o óleo. Então a única coisa que a gente consegue controlar é o óleo, que acho que diz respeito à nossa vazão, à força de trabalho e tal. E quando a gente vê que um pastel está pronto, a gente tira e põe outro. É isso que a gente faz. Tipo, a gente não fica cuidando quantos minutos um pastel fica ali, porque os pastéis são variáveis. Tipo, às vezes os pastéis foram fechados juntinhos, tem o mesmo tamanho, mas um frita antes do que o outro, por causa do momento que foi colocado ali. Então, o que a gente faz é saber o tamanho da nossa frigideira e não enfiar mais pastel do que cabe. Mas você tem que acompanhar daí nesse caso. Mas é o que a gente faz diariamente, acompanha esses caras. Sim, mas assim, você normalmente tem uma experiência de olhar para o pastel e saber que esse pastel pode ser tirado ou ele tem que ser tirado imediatamente dali, né? Então, novamente, eu preciso ter um pouco de experiência em cima disso, que é a opinião de especialista, que o popular muitas vezes falam o chute, né? Eu sei que é mais ou menos isso, muitas vezes eu não sei traduzir, né? As pessoas às vezes mais velhas, principalmente, mais velhas não, mais tempo aí, né? Que estão na área, às vezes elas sabem dizer que vai demorar, que é aquilo, mas sem traduzir nesses termos essas nossas técnicas que vem ali, mas ele sabe, porque ele olha lá, ele já fez, ele sabe que aquela cor, que aquele estado vai influenciar, ele sabe que se ele colocar um pastel em temperatura ambiente e um que está gelado, o resultado também vai ser diferente, né? Só que isso é experiência, entende?
E para mim conseguir ter, às vezes, alguma informação, eu tenho que ter métrica, eu tenho que medir. Quando a gente falou, eu não vou colocar 20 pastéis ali se cabe 2, né? Eu tenho que saber essas informações. Obviamente que nessa nossa analogia é uma coisa visível, né? Mas dentro de uma sprint, dentro de um software, não é bem assim. Muitas coisas, nossa, meu Deus. É um universo complexo essa área de TI, viu? Estou realmente esperando minha próxima vida vir com outros poderes, sei lá, alguma outra. Esse é o lado bom, tu não tem uma dissertação para escrever sobre o tema, né, Aline? É verdade. Poderia estar mais difícil para você. Coisa tranquila. Pessoal, alguém mais tem pergunta? Nós vamos aqui fazer umas últimas perguntas já, viu? Aproveitem o momento. Vou só fazer um comentário, não é uma pergunta, mas só para contar para a Aline como que foi o ponto auge que eu considero do planejamento Scrum que eu já passei. Foi que antes eu falei sobre o percentual de buffer, né, que deixávamos para caso corresse o risco, né, usava a gordurinha que você falou. Então, eu saí dessa equipe, ela funcionava da seguinte forma: tinha esse percentual de buffer, né, que era normalmente os 20%, que era usado normalmente para corrigir bugs e coisas assim. E a direção da empresa também tinha solicitado, porque era algo extremamente necessário, que houvesse um tempo específico nas sprints para inovação, né? Porque nós apenas resolvíamos mas demandas de clientes. Então, nossa sprint era totalmente focada em demandas dos clientes, mas também tinham demandas internas, né? Que seriam tipo coisas de inovação e tudo mais. Então, existiam basicamente 50% da sprint era para tarefas de clientes, 30% da sprint era para inovação e 20% era buffer. Resumindo, tudo isso se transformava em tarefas de clientes no final da sprint. Chegava no fim, não tinha inovação, não tinha mais buffer, e às vezes ainda tinha que, no sábado, publicar o sistema, porque na sexta não dava tempo. Essa era a jornada. Bom, agora eu vou compartilhar contigo uma outra situação, né? Não era questão nem o problema, não era nem o buffer. Era reunido o programador pleno, o que seria o equivalente a um gerente de projeto, mas que na verdade era o que deveria ser, o que executava o papel de analista. E se reunia com uma solicitação, né, essas duas pessoas, com uma solicitação com 4, 5 linhas explicando o que precisava, então mais no sentido como um requisito de negócio, não era nenhuma descrição nem técnica, nem de requisito, nada nesse sentido. E baseado no contexto do que tinha que ser feito, eles conversavam uns 2 minutos sobre a demanda e se definia baseado em imaginando quem da equipe teria, né, um conhecimento, a tarefa é mais complexa, então fulano vai fazer. Então, é tanto tempo, 2 horas, 2 dias, enfim. E era definido uma sprint de 1 mês em 15 minutos, 20 minutos, desta maneira. Então, para você ter uma ideia, tudo o que acontecia era, não se conseguia cumprir. Daí, obviamente, dentro do processo entravam novas demandas, então... existem situações onde a gordurinha é bem pior, é bem menos problemática, que são bem piores do que do ter o extra, né? Então, as experiências aí são bem complicadas. Olha, que momento de desabafo, hein? Mas eu vou te fazer uma pergunta, então. E como que foi tratado, então, na sequência, essa gordurinha foi removida? Então, Alina, eu não sei te dizer como está hoje, né? Mas quando eu, né, que foi tipo bem nos últimos meses que eu estava na empresa, entendi. Que assim não fazia muito tempo que as equipes tinham adotado o Scrum, né? Mas assim no início do Scrum, tipo, nossa, parecia que os desenvolvedores se multiplicaram, assim, sabe? Meu Deus. E daí, depois de um tempo, começou a envolver bônus financeiro. Aí, tipo, triplicou a produtividade.
Mas assim, no primeiro mês. No segundo mês, as equipes não conseguiram concluir as sprints, então não tinha o bônus financeiro, era o bônus pela conclusão da sprint, né? Aí começaram os problemas, né? Porque aí os programadores, a equipe toda, né? Não só os devs, né? Mas tipo teste e tudo mais. A galera começou achar, respondeu por que eu não tinha concluído a sprint, né? Ah, porque foi a pontuação, né? A estimativa foi falha, porque envolvia custo, envolvia salário, né? Então começou a pesar no bolso e começou... Cara, eu, assim, qualquer um que me pergunta hoje se vale a pena ter alguma mecânica de bônus sobre a produtividade em questão de sprint, assim, eu tenho uma péssima experiência com isso. Então eu vou dizer que não é legal, assim, pela experiência que eu tive, né? Por conta disso. Então, foi por conta dessa questão de bônus que foram gerando os buffers, né? Tipo, se a gente está errando demais a estimativa, vamos colocar uma percentual, porque senão a gente nunca vai conseguir completar as sprints e não tem o bônus, né? Sim. Daí, por outro lado, a direção pedia também a questão de inovação e tudo mais. Então, eu não sei como é hoje, mas na época, assim, não funcionava. Pois é, eu vou tirar uma lição do que você falou ligado com um dos comentários que eu fiz lá no início. O porquê que eu preciso de ter uma estimativa calibrada, organizada, enfim. O desgaste psicológico, emocional, enfim, dentro da equipe, numa situação como essa, e até na que eu relatei, ela é horrível, né? Você chega no final do dia, você sente que você não produziu, né? Normalmente era um relato muito corriqueiro, sente que parece que não produziu, daí era estimado lá de qualquer maneira, então a estimativa era otimista, excelente, maravilhosa, mas aí o programador se sentia inútil, burro, incompetente, né? Ou entre outras situações que poderiam desencadear aquela pressão e o ambiente fica muito problemático, né? Principalmente quando é uma tarefa que depende da capacidade do Estado, né? Que a gente tem produtividade, é o Estado que, como que tá o teu dia, vai influenciar 100% dentro, né, do desenrolar. E não existe você estar num ambiente desta maneira e que te deixe tranquilo. A pessoa tem que ser muito, muito descomprometida nesse sentido. Né? Pois é. Aline, eu tenho uma pergunta. Opa, diga, Maicon. Não, eu só ia comentar, desculpa. Da noite, Alexandre. Eu só ia falar que, tipo, que o pessoal comentou aqui também, né, na questão da qualidade, né, tipo, era totalmente prejudicado, né, porque o nosso trabalho, o trabalho de software é meio que eu sempre digo que é meio que uma obra de arte, né, porque não tem uma receita. Cada programador vai ter uma ideia e vai bolar conforme ele está imaginando aquilo na hora. Então, pode ser que seja algo bom, assim como pode ser que seja algo excelente, né? Ou então, logo depois, ele vai vir e refazer aquele código. Então, é sempre, né? É uma obra de arte. Então, quando eu envolvia bônus, envolvia tempo, prazo, não existia mais obra de arte. Você fazia... era feito, tipo, do jeito que fosse o mais rápido, assim, sabe? Então, era bem complicado. Mas só para concluir. Eu vou fazer um comentário aqui, Alexandre, depois eu deixo você fazer a pergunta. É agora, nesse momento, que com essa informação até que o Maicon levantou, que as aulas de engenharia de software vêm à tona, né? Lá no início, nas primeiras aulas de qualidade, a gente acaba, de engenharia, mostrando um triângulo que é relacionado ao software, né? Eu tenho o escopo numa ponta, eu tenho o tempo que vai levar, e agora, meu Deus, me falhou a memória de qual que é o outro item. E no centro disso, o custo. E no centro disso, eu tenho a qualidade do software. Se qualquer um dessas pontas, né, desses vértices forem alterados, sofrer uma modificação, com certeza a qualidade vai ser afetada. Se eu não tenho um escopo bem definido, ele vai se refletir nas outras partes. Não existe. Se eu tenho uma estimativa ali otimista, que é maravilhosa, mas ela não é realista, novamente, o que vai se tirar normalmente nessas etapas? O teste, a verificação de qualidade. E vai se refletir, não existe dizer que não, lá no produto que o cliente vai estar utilizando e vai sair bug, ou vai sair, às vezes, até requisito que não é da forma que deveria fazer, né? Enfim, encerro. Pode fazer a pergunta, Alexandre. Aline, eu tenho uma pergunta, porque hoje eu vivo
Meu contexto, eu não sei a estimativa da minha tarefa, ou seja, eu recebo a tarefa, eu não sei quanto tempo eu deveria estar levando para ela, se eu que acessasse lá e fosse a fundo para descobrir essa informação. Na tua visão, essa realidade do programador, saber o prazo ou não saber o prazo, isso influencia não na qualidade, influencia na estimativa, no prazo? Qual que é o melhor, ter essa informação ou não? Não existe uma receita para isso, depende muito do contexto. Por que você não tem uma estimativa? É um produto muito inovador ou é um produto interno? Existe tudo isso que vai influenciar. Na qualidade, eu não posso dizer com toda certeza, porque depende de N situações. Mas, com certeza, no tempo que você vai levar, influencia. Porque você vai acabar se permitindo, às vezes, verificar e estudar mais a fundo alguma coisa, que se você tivesse um prazo definido, talvez você soubesse que não dava tempo. Então, de uma certa maneira, se você parar para pensar e você for uma pessoa comprometida, pode, madura, no sentido, né, profissional ali, de você acabar fazendo um produto com mais qualidade. Mas, ao mesmo tempo, você também pode perder um time ali de lançamento, de solução, de resolver um problema, entregar valor. Se você tiver um prazo, simplesmente faz e quando terminar você, né, entrega, apresenta. Então, é muito relativo do contexto. Beleza, então. Uma pergunta retórica e bem provocativa. Tem as pessoas que são exploradoras, é o perfil da pessoa. A pessoa que é exploradora, ela vai a fundo naquilo para fazer melhor. Tem até a pessoa mais prática, que é aquela pessoa que, deu aquilo que estava esperado para dar, passa para o próximo e assim vai, né? Eu já fui a analista programadora de um projeto que não tinha um prazo para se entregar. Não foi definido, né? Quem contratou não definiu esse prazo para a empresa que eu trabalhava e eles me deixaram livre, né? A minha grande experiência na época era 0, né? Então eu levei o tempo que eu precisava, eu pesquisei, eu busquei material, eu fui assim, mas aí que tá. O tempo que eu levei para entregar um produto mínimo viável, quando chegou ao cliente, ele já não precisava mais. E eu sei que eu entreguei, e eles né, aceitaram, trabalharam lá, né, tinham contratado e tal, sabiam que eles falharam no sentido dessa questão de responder a questionamentos que nós tínhamos, porém, eles tiveram que resolver aquela solução provisória definitiva, e eles acabaram resolvendo lá, e a sensação que foi de entregar esse produto que não fazia mais sentido, não era útil, é horrível. Então, a lição que eu tirei disso, se a gente não tem, querendo ou não, um prazo, a gente se permite entender algumas coisas que talvez para o negócio não seja interessante. Por isso que eu volto a dizer, depende muito de você entender o contexto que isso acontece, não tem uma receitinha mágica para essas coisas. E entender isso, a gente só vai conseguir entender se tiver uma certa experiência nesse sentido. Não adianta alguém chegar e dizer assim, olha, é assim, e você simplesmente acreditar. Não vai nunca acontecer. Mas esse é um bom termômetro para avaliar o profissional também, né? Você deixa... o que você faz quando não tem alguém te observando, né? Você deixa ali a tarefinha e observa. Mas um programador júnior, por exemplo, ou profissional júnior que seja, né? Às vezes ele não sabe nem por que caminho seguir. E aí você, de certa maneira, deixa ele desorientado, porque se ele tiver um prazo, ele também vai se sentir pressionado a questionar. Não, mas eu digo mais profissionalmente, sim, um programador formado, né? Ou já experiente de 5 ou 10 anos de mercado. Que eu já vi vários de terem um currículo super maravilhoso, mas daí coloca na hora H lá. Não tem um perfil bom. Por isso que é importante, sim, exatamente, você conhecer a equipe que tu está trabalhando. Provavelmente, se você foi delegado numa tarefa dessa maneira, o contexto permitia e o conhecimento do caráter, do perfil, já gera, né, uma certa confiança para trabalhar dessa maneira. Quem aí estava pedindo desesperado o pastel antes lá? O cupom? O Marcos, já vamos liberar esse cupomzinho aí para comprar, hein? Para finalizar, eu acho que já não tinha uma pergunta, né? Seria a última da noite. Infelizmente, gente. Que honra.
Bom, minha pergunta é retórica, então vamos terminar por aqui mesmo. A minha pergunta é, se estimativa molda o comportamento, se traz pressão, se traz desânimo, se traz frustração, se ela vai dar errado, por que a gente continua fazendo? E pior ainda, por que a gente responsabiliza as pessoas? Por que a gente diz, olha, esse grupo de pessoas é responsável por isso, que traz tanto mal assim, e depois a gente cobra? Como a gente estava falando sobre o No Estimate, ali concordo com a Aline, existe uma estimativa de alto nível, mas ela é baseada em métricas, ela é baseada em histórico, então o cara que demora mais, ele já está dentro da métrica, porque o fluxo, a vazão mensal ali comporta as médias daquilo que é entregue, então vai comportar o cara que entrega mais rápido, vai comportar o cara que entrega mais devagar, e as coisas vão fluir. Eu ia fazer uma sugestão só, se alguém quiser falar um pouco mais sobre esse assunto em outro momento, quiser alguma dica, quiser ver como é que funciona na prática para nós, a gente se coloca bem à disposição, né, Alexandre? Tanto eu com o time de produtos, o Alexandre trabalha bastante com projetos, tem um contexto um pouquinho diferente, mas bem bacana. E é isso aí, vamos discutir. Eu gostaria só de iniciar a resposta aí, Jailon. A gente ainda precisa estimar porque a gente está num mundo capitalista. Porque existem negócios que precisam de resposta, precisam de retorno e precisam funcionar. E a penalização, esse desconforto acontece quando ela é mal feita. E ela é mal feita porque a gente falha no sentido de entender o que está envolvido e a complexidade e o peso dessas coisas tem no sentido de estimar. A normalização vai acontecer quando eu tiver uma estabilidade de equipe, de tecnologia e coisas que normalmente no mundo dos negócios é difícil de conseguir se chegar. E quanto mais grande a equipe, quanto mais grande o negócio envolvido, mais difícil isso vai chegar. E até mesmo porque é um desempenho que depende, né, do intelecto, da capacidade, enfim, do Estado. Quanto mais variável essa área, essas coisas, mais desconforto vai causar. E aí a cultura da organização é que vai influenciar no sentido de, ai, meu Deus, vamos punir as pessoas ou não vamos punir. O problema não é as pessoas, o problema é o processo. O processo está ruim, as pessoas sofrem, mas as pessoas não podem ser penalizadas necessariamente, claro, né? Sempre existem os extras, mas as pessoas não podem ser penalizadas por processos mal feitos, por coisas que não deixam claras, e, enfim, né? Se eu tenho organizado, definido, normalmente eu não vou precisar penalizar pessoas, eu vou conseguir evoluir, né, dentro e até as pessoas melhorar esse entendimento dessas coisas nesse sentido. Enfim, é a minha visão. Show de bola, gente. Nossa, que meetup, hein? Eu adoraria ficar aqui horas conversando, adoro uma discussão, que nem o Jair falou também, um assunto muito bacana. Infelizmente, temos que caminhar para o nosso encerramento, né? Vamos cumprir o nosso horário. Então, quero agradecer todo mundo, em especial a Aline, por ter se disponibilizado e trazer o conteúdo para nós, tá? Agradecer a todo mundo que participou, foi uma participação extremamente bacana e que agregou muito valor aqui, galera. Estou orgulhosa de vocês. E agora eu tenho um favor para pedir para vocês, obviamente. Primeiro, quem quiser discutir mais sobre esse assunto aí, o Jair, o Alexandre também já se colocaram à disposição. Quem quiser também falar com a Aline, olha que legal, a Aline vai estar mandando amanhã para vocês um e-mail, né, Aline, sobre uma pesquisa que vai ajudar ela também, pegar alguns dados, enfim, um formulário lá que vai mandar para vocês. E aí vocês já ganham o contato da Aline, já podem conversar com ela e trocar algumas ideias. Quer comentar alguma coisa sobre a Aline? Quero agradecer a oportunidade, o convite, né? Foram as coisas se encaixando, saiu perfeito. Eu vou sim mandar, gostei muito da participação da galera, acho que foi bem bacana. Apesar do assunto ser bem controverso, tá? Maturidade sempre ajuda bastante nas discussões. E eu vou aproveitar, né, o gancho que a Andy falou do formulário que eu vou encaminhar para vocês. Encaminhem para os coleguinhas, peçam para eles responderem. É bacana, por favor. Deixa para nós. Show de bola, Aline.